A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Eu quero trazer esse estudo da palavra do Senhor a respeito de mente cauterizada, coração duro e dura cerviz. Eu quero trazer aqui a respeito da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 51, diz assim a palavra do Senhor: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Também eu quero estar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Aqui nesse texto que acabamos de ler, fala sobre a mente cauterizada do homem por causa do pecado. Ainda mais que vemos que muitos estão apostatando da fé por dar ouvidos aos ouvidos àqueles que estão mentindo dentro das igrejas, que estão trazendo falsas doutrinas, estão sendo usados por espíritos enganadores, ensinando doutrinas de homens nas igrejas e não a doutrina bíblica. Nós estamos vendo esta geração como uma geração no tempo de Noé e de Ló, uma geração corrompida, uma geração que não aceita ser repreendida pelo pecado. Então, para essa geração, tudo é normal, tudo pode, tudo está liberado, mas não pode entrar no céu de qualquer maneira. No céu é um lugar que só vai entrar aqueles que se santificar. No céu só vai entrar os lavados e os remidos no sangue de Jesus, aqueles que purificarem as suas vestes, aqueles que não querem viver segundo o curso deste mundo. O inimigo, ele entrou nas igrejas para trazer o mundanismo, para trazer as coisas, para atrair multidão. Por isso que as igrejas que pregam a sã doutrina, elas estão vazias, porque são poucos que querem a verdade. Igual as igrejas de porta larga, tem muitas que ensinam doutrinas de demônios, que ensinam que o homem pode usar bermuda, que o homem pode andar sem camisa, que o homem pode beber, que o homem pode se depilar, que o homem pode fazer o que ele quiser, mas são mentiras dos pastores para enganar as ovelhas e levar essas ovelhas para o inferno. Os pastores de hoje estão visando o lucro das ovelhas e não as ovelhas, as almas. Não estão preocupados mais com as almas, para onde elas estão indo, que caminho que elas estão seguindo. Os pastores não falam com as ovelhas o que precisa ser falado. Os pastores aceitam tudo em troca de uma boa aceitação, porque muitos querem ser reconhecidos pelo homem, mas o verdadeiro profeta, ele não fala aquilo que o homem quer ouvir, ele fala o que a palavra do Senhor diz. Se a palavra do Senhor diz, que se não nascer de novo,
não pode entrar no reino dos céus, para que então que nós vamos ficar calados? Se o Espírito Santo nos autoriza a falar, a pregar, ensinar e doutrinar a igreja de Cristo. Se nós não falarmos a verdade, os demônios vai possuir aquele homem que está ali falando nos altares. Se a pessoa ela vai para a igreja e quer viver um evangelho de qualquer jeito, essa pessoa não está seguindo realmente Jesus. Ela está seguindo a sua própria consciência. Ela está seguindo conforme a mente dela foi instruída. Por isso que as pessoas estão com a mente cauterizada. E isto está levando a muitos para o inferno. O que é mente cauterizada? É aquela mente que nada mais entra na cabeça daquela pessoa. Ela está com a mente endurecida, engessada. Para ela nada mais é pecado. Você pode dizer para aquela alma: olha, isso aqui, não é permitido por Deus. Deus não aceita, o divórcio. Deus não aceita a política. Deus não aceita o batismo na piscina. Deus não aceita, aleluia, glória a Deus, os cortes mundanos. Deus não aceita as mulheres vestirem com roupas indecentes, vulgares, roupas sensuais. Deus não aceita as irmãs pintarem os cabelos, cortarem os cabelos, pranchar os cabelos, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 2, porque Deus deu à mulher o cabelo no lugar de véu. Então, meus amados irmãos, essas coisas muitos não querem ouvir, muitos não querem aceitar, muitos querem continuar na idolatria, muitos querem guardar nas suas casas ídolos, de estátuas, de imagens, de esculturas, do que há em cima no céu, do que há na terra. Quando se guarda uma imagem de um homem, de uma mulher, de um brinquedo, de uma forma de um boneco, de uma boneca, é uma imagem, As pessoas falam: mas o que tem a ver, ter uma imagem de uma boneca? Isso é um objeto de maldição. A Bíblia fala: não terás coisas abomináveis na tua casa, para não ser amaldiçoado. Então, meus amados irmãos, quem é espiritual entende. Quem é de Deus realmente ele entende isso. Mas quem é carnal, essas palavras não entram. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, mas os espirituais compreendem as coisas do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a mente cauterizada está fazendo muitos cristãos dentro da igreja morrerem espiritualmente. A segunda coisa é a dura cerviz, a qual nós lemos no primeiro texto, que fala homens de dura cerviz. O que significa a palavra cerviz? Pescoço. Pessoas com pescoço duro, isso mesmo. Pessoas que estão com o pescoço endurecido, que não se inclina, que não se prostra, que não se dobra diante da autoridade de Deus e não se humilha. É aquela pessoa que vive com o pescoço duro, com o pescoço empinado para cima, Então são pessoas orgulhosas, rebeldes. A Bíblia compara aqui nesse texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 51, que muitos estão andando assim na casa do Senhor, e muitos que não se arrependerem vão parar no inferno, vão queimar no fogo eterno por causa da sua desobediência. Então, por isso que a palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, para não resistir ao Espírito Santo. Muitos estão resistindo à palavra de Deus, à verdade.
Muitos acham que essas coisas que nós pregamos a respeito da doutrina do Senhor, que esta palavra não é nós que trazemos aqui por nós mesmos, mas o que está escrito na palavra acerca de todo tipo de idolatria, quer seja ela de adornos, de enfeites, essas joias que no mundo espiritual são amarrações, são coisas que são ocultistas, ocultos, que trazem demônios para a vida das pessoas. Então essas coisas têm que ser tirado da tua vida. Todas essas coisas não pertencem ao Senhor, como diz a palavra, fugir da idolatria. Os idólatras não vão herdar o reino dos céus, nem os mentirosos, que aqueles que mentem nos altares, que falam para a igreja que nada mais é pecado, pastores que se corromperam por causa do dinheiro. Muitos estão amando o dinheiro acima de tudo. Muitos não vão atrás das almas, porque elas são almas, que não vão, quem sabe, dar retorno. Tem pessoas que não vão atrás daqueles que são pobres, que são necessitados, porque muitas vezes as pessoas querem ir atrás daqueles que têm condições em troca do dinheiro. Então são lobos devoradores, que estão usando a palavra de Deus, fingindo ser santo, mas é um hipócrita, é um mentiroso, é um cão devorador, porque a Bíblia fala que ficarão de fora os cães. Os cães são os pastores que roubam da casa do Senhor. Esses vão pagar caro no juízo final. Não pode pegar nada que é teu. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia manda do seu suor comer. Porque a Bíblia diz que também que aquele que não quiser trabalhar, que não coma também. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a pregação de hoje é sobre arrependimento. É deixar o orgulho, o coração duro, porque muitos estão com o coração endurecido, um coração de pedra, como diz lá na palavra do Senhor também, no livro do profeta Ezequiel, que diz, no capítulo de número 36, aleluia, que Deus irá tirar o coração de pedra e dará um coração sensível, um coração novo. No capítulo de número 36, no verso de número 26, eu vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e darei um coração de carne, e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Então diz aqui a palavra do Senhor, que nós temos que praticar a palavra do Senhor, nós temos que guardar o juízo de Deus, para Deus tirar, arrancar o coração duro, o coração falso, um coração enganoso, e dar um coração novo, um coração purificado, lavado no sangue de Jesus. Não um coração vivendo magoado, triste, não, um coração cheio do Espírito Santo, um coração transbordante, alegre de estar na presença do Senhor. Nós temos que abrir mão do velho homem, daquele homem que tem o coração duro, que não aceita a palavra, mas o verdadeiro homem de Deus, ele aceita a correção, ele aceita ser exortado. Quem é de Deus, ele se humilha. Quem é de Deus, ele reconhece que ele erra também. Então, meus amados irmãos,
Nós vemos aqui na palavra do Senhor que o coração do homem, ele é enganoso e é perverso. Como Jesus mesmo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei ainda convosco? A geração a qual Jesus dizia naquele tempo já era perversa, já era má, já era adúltera. Imagina nos dias de hoje. Imagina nos dias de hoje a qual muitos se venderam para prostituição com o mundo. Já estão se prostituindo com a meretriz, com a grande Babilônia, com a mãe das abominações da terra, a qual está enganando o povo. O inimigo nesses últimos tempos está agindo de tal maneira para enganar a muitos. O espírito do anticristo já está operando na terra. A Bíblia fala: filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, muitos se têm feito anticristos, porque já é chegado a última hora. Então, meus amados irmãos, é tempo de preparação, é tempo de se santificar, é tempo de viver em santidade ao Senhor, abster-se de toda a aparência do mal e viver o verdadeiro evangelho. Não viva de acordo com o que os falsos mestres estão ensinando por aí, principalmente em redes sociais, que muitos caíram na armadilha do inimigo através das redes sociais, dos aplicativos de WhatsApp, de Facebook, que é coisas do diabo, que o inimigo está enganando nesses aplicativos com as mentiras, que estão fazendo as pessoas contenderem umas com as outras através desses aplicativos diabólicos. O inimigo, ele está fazendo isto, esfriando a muitos, deixando muitos crentes desapercebidos e distraídos com o mundo. A Bíblia diz que Jesus vai vir numa hora que ninguém sabe, ninguém vai estar esperando. Ele vai vir de surpresa, como um ladrão. Vigia, guarda o que tens, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Que Deus os abençoe. Fique firme até o fim. Jesus está às portas. Ele está voltando em breve. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.